Fala galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Guilherme, Pega da Nerd, e hoje estou aqui para mais um vídeo onde eu irei falar com vocês sobre animes. Eu confesso que o meu vídeo seria outro essa semana, só que eu acabo de abrir aqui o My Anime List, tinha uns dias que eu não fazia isso, e me deparo com a notícia de que o mangá Kagurabachi vai receber uma adaptação em anime. E, e é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje. Basicamente, assim, eu nunca li Kagurabachi, mas eu sei que ele é um mangá muito bom. Não li por falta de tempo, praticamente. Tem muita coisa pra fazer, já tem muita coisa que eu tô lendo, então eu acabei não pegando Kagurabachi pra ler. Mas eu tenho um amigo que, assim, foi até recomendação minha pra ele. Ele me perguntou um mangá que fosse legal. Eu falei, pô, o pessoal fala muito bem desse aqui na internet. Falei, dá uma olhada nele. Talvez seja bom. Aí depois você me fala que talvez eu tenha que começar a ler mesmo. Só que eu nunca comecei. Aí ele fala que o mangá, ou ele tá num estado constante a história dele não se mantém, ou ele tá crescendo. Quando ele cresce até um certo ponto, ele mantém um pouco estável, e depois cresce de novo, e assim vai indo. E com isso, a história simplesmente não para, ela está sempre evoluindo, sempre melhorando, e o ritmo de ação daquele mangá é muito bom. E isso é não só coisa que esse meu amigo comenta, é coisa que eu vejo o pessoal falando na internet. Outra coisa que o pessoal fala é sobre a arte, que é muito bem feita, muito bem detalhada. Eu vi pouca coisa do mangá, então não consigo opinar em questão de arte. Provavelmente, em algum ponto, a arte melhora muito em relação ao que eu vi. Mas o assunto aqui é sobre o anime. Então vamos dar uma olhada na página aqui do My Anime List, onde eu vi a notícia. Então, como tá falando aqui, ó, o mangá Kagurabachi ganha anime anunciado para 2027, para a temporada de abril, que é Spring. Não tem muito o que falar, basicamente é isso, né? E já foi definido quem vai ser o ator que dará a voz ao protagonista. Deixa eu dar uma olhada rápida aqui, ó. Ele trabalhou em Spy Family, ele trabalhou em Sanda, ele trabalhou em Let's Play, vários animes aqui recentes que eu cheguei a assistir. Mas vamos ver se tem algum anime grande assim conhecido. Olha, aparentemente não, né? Skype Loafer, tá. Anime grande. Ele trabalhou em Silent Witch, ele foi esse garoto aqui. Eu nem me lembro dele. Mas, assim, ele aparentemente não trabalhou em nenhum anime grande como dublador. Mas pode ser que seja um bom personagem, um bom ator, né? Com a voz dele consiga interpretar bem. Aqui é sobre mangá e tal, né? Mas, continuando aqui, vamos ver sobre o diretor. Esse cara aqui, o Tetsuya Takeuchi. Então, aqui tá falando Akoyaku Reijo Tensei Oji-san, que é um anime que ele dirigiu, né? Mas eu tava olhando outros animes aqui que ele também dirigiu. Ele dirigiu, não, ele participou, né, da produção. Temos na lista Hunter x Hunter, Naruto, Naruto Shippuden, Bleach, Mirai Nikki, Sao, Jujutsu Kaisen, assim, vários animes bem famosos. Em alguns dele, ele atuou como diretor de ação, como em alguns episódios, né? Como, por exemplo, em Sword Art Online 2. Ele foi diretor de ação de alguns episódios. Mais pra frente, a gente vê no Sword Art Online Alicization, ele novamente citado como diretor de ação de alguns episódios. E no Alicization War of Underworld, ele é listado apenas como diretor de ação. Que me passa a ideia de que ele foi o diretor de ação da temporada inteira. A temporada tem bastante ação. Ela é basicamente só uma guerra. E
a animação ficou muito boa, né? Isso aí é o mérito do estúdio. Mas a direção de ação também ficou legal, ficou muito boa. Então, assim, eu tô com boas expectativas nesse diretor para esse anime, que é um anime de ação, é um mangá de ação. Então faz todo sentido ter um bom diretor de ação. E o estúdio, esse CPIC, que se chamava anteriormente, até bem recentemente, C-Games Pictures. Quando a gente procura CPIC, não tem nada assim, já de produção antiga. Temos Kagurabachi, que está anunciado para o ano que vem. Se eu não me engano, esse aqui, que eu até esqueci o nome, deixa eu ver se dá para ler aqui. O World Dancing está anunciado para esse ano ainda, mais pro fim do ano. E esse aqui eu nem olhei, confesso que para essa questão do Kagurabachi ele é totalmente relevante. Mas assim, é um estúdio que está com pouca produção aparentemente, então tem chance de fazer realmente um trabalho bem feito. Mas olhando o nome anterior dele, o C-Games, eu até coloquei filtrado por score aqui, é um estúdio que tem 19 produções até o momento, e dessas 19, apenas 7 ficaram abaixo de 7 pontos de avaliação aqui no My Anime List. E a gente pode pegar isso como base, que animes que tem nota base de 7, realmente não são animes muito bons. Porém, também aqueles animes que a nota excede o 7 costumam ser animes muito bons. E nessa lista temos 5 animes, que são alguns Uma Musume. O pessoal gosta muito mesmo de Uma Musume, né? E temos o Hikaru, o verão que o Hikaru morreu, né? Hikaru ga Shindai Natsu. Que é um anime também que ele ficou bem famoso, o pessoal gostou bastante dele, a animação era boa. Eu cheguei a ver algumas partezinhas junto com a minha namorada e ele realmente parecia muito bem feito. Então, assim, eu estou com boas expectativas para o anime de Kagurabachi, tanto por conta do diretor, que aparentemente ele tem um bom trabalho com ação, apesar de que 2 animes dele aqui que eu conheço são animes de comédia. Assim, que eu conheço, assim, eu já ouvi falar. São animes de comédia. Então, mas eu consigo ver ele como um bom diretor para um anime de ação. Assim, eu consigo ter uma boa expectativa dele. E bem, acho que agora é um bom momento para começar a ler Kagurabachi, né? Para ver se o anime vai fazer jus ao mangá. Eu vou ver se eu arrumo um espacinho de tempo e colocar ele na minha lista, porque tô muito animado. A história, pelo que eu lembro, assim, eu até podia ler a sinopse aqui, né? Tá aberto aqui, que eu fui ver a nota do mangá. Que, por sinal, eu não comentei, né? Mas a nota do mangá é 8.4, então assim, ele é bem avaliado. Mas eu poderia olhar a sinopse aqui, mas eu tenho uma lembrança que, assim, tem uma guerra, o pai do protagonista, ele era um ferreiro muito foda, fazia as espadas foda lá assim tal, e tem, se eu não me engano, acho que 7 espadas. Uma delas, eu acho que é até a que tá com o garoto. E ele quer pegar as outras 7 espadas que o pai fez. E essas espadas têm o poder de mudar o mundo. Então, assim, tem uma organização que foi atrás do pai dele, matou, pegou as espadas, e agora ele tá indo atrás para tentar recuperar. É uma história bem clichê, se a gente for ver, né? Mas ele tem essa, assim, a facilidade, por ser um clichê, de conseguir tentar trabalhar. O problema também é que clichê a gente já viu muito, né, de coisas dentro dele com essas temáticas. E aí que entra, se ele consegue fazer um trabalho bem feito, fazer uma história que é constantemente crescendo o ritmo, então ele consegue se sobressair de outras histórias semelhantes. E é o que eu vejo de Kagurabachi como uma possibilidade de ser um grande anime de ação do ano que vem, pelo menos um grande anime estreante no ano que vem. Porque sempre tem algum remake, não, alguma continuação vindo aí, e acaba que as continuações acabam sobressaindo sobre animes novos. A não ser que ele realmente seja um grande anime, um pipoco aí de história. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Videozinho curto aqui, só pra comentar mesmo sobre o Kagurabachi.
E eu quero saber de vocês aí nos comentários o que vocês esperam desse anime. Se vocês acham que o que eu falei aqui sobre o diretor ser um bom diretor para um anime de ação é válido, se o estúdio, os trabalhos dele correspondem a uma boa expectativa pro anime. Porque assim, eu não assisti nenhum anime desse estúdio, né? Que eu não assisti Ricardo, vi algumas partes, e eu não assisti o Musume. Mas o pouco de Uma Musume que um amigo já me mostrou, muito bem feito. Sim, não tem como negar que é bem feito. O que eu vi de Ricardo também parecia muito bem feito. Então eu tô com muita expectativa boa em relação ao estúdio que vai pegar o anime. Mas a gente vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou, até e fui!